Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que não parece que tem a ver com felicidade, bem viver e saúde, mas se vocês me acompanharem até o final do vídeo e me derem uma chance, eu vou mostrar para vocês que tem a ver sim. Parece estranho, mas é isso mesmo, é possível passar pelo luto de modo saudável. Antes de mais nada, eu gostaria de honrar essas famílias que estão passando por essa situação de perda de pessoas muito amadas e que vão fazer muita falta, né? Estão fazendo muita falta para nós. Essa semana eu perdi uma ex-aluna, colega de trabalho, muito amada, muito querida, uma pessoa de luz nesse mundo, vai fazer muita falta. Como imagino que vocês também estão perdendo parentes, amigos, colegas, professores, alunos, colegas de trabalho, especialmente pessoal da saúde, esses heróis que estão na linha de frente. Eu não tenho nem palavras para agradecer em nome do Brasil. Desculpa. Para vivenciar o luto de modo mais saudável, ajuda muito se a gente compreender o processo de modo mais amplo e de modo mais profundo. Porque quando a gente entende ele de modo mais amplo, a gente pode tomar consciência de que aquilo que a gente está passando é luto. E aí a gente identifica o processo e aprende a lidar com ele. A gente pode falar de luto para várias outras perdas. O Covid-19 trouxe perdas do nosso estilo de vida, perdas do convívio. Muita gente perdeu o emprego, a sua capacidade de gerar renda, por causa da violência doméstica, que aumentou muito, ou por causa do uso de drogas, rompeu os laços sociais, os vínculos que tem com outras pessoas de apoio e suporte, justamente nesse momento em que a gente precisa de mais apoio e mais suporte. Nós também estamos passando, como brasileiros, por um outro processo, que é justamente termos um ano de pandemia e, no lugar de estar celebrando o fim, né, dessa pandemia, como em alguns outros lugares do mundo, já com uma boa parcela da população vacinada, fato é que estamos enfrentando a segunda onda ou terceira onda e a gente está tendo que voltar a tomar medidas de isolamento, mais uma vez, ficar mais rígidos e mais preocupados com as situações de transmissão. Enfim, para nós brasileiros, nesse momento, a gente está tendo uma dupla perda. Além da perda do sonho de já estar celebrando, né, o fim dessa pandemia, estamos tendo que ainda enfrentar uma onda mais pesada e mais difícil. Além de atuar na Secretaria de Saúde, né, como psicólogo, eu também atuo na clínica online particular. Eu tenho recebido muitas demandas de pessoas com muita tristeza, muita preocupação com o Brasil, com dificuldade de lidar com essa situação, né? Mas não porque elas mesmas estão passando especificamente ou pessoalmente por alguma perda ou algum luto, mas porque estão preocupadas, né, com o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo de um modo geral. Essas pessoas perderam a segurança, né, aquela sensação de paz, a paz de espírito. Muitas pessoas também com esse Covid perderam o seu estilo de vida. A gente não consegue mais viver do mesmo jeito, né? As reuniões precisaram passar a ser online, né? A gente deixou de conviver com as pessoas. A gente só sente falta daquele abraço gostoso, do aconchego, de um chamego. Isso tudo faz falta pra gente, né? Esse modo de viver, e a gente está tendo que se acostumar com esse novo normal, né, que envolve muito da internet agora. Graças a Deus, ainda bem que a gente tem internet, né? Mas também luto pode ter a ver com as perdas materiais. Por exemplo, muita gente perdeu os empregos. Muitas pessoas também devem estar de luto pela imagem que tinha dos líderes e que não satisfez. Às vezes a gente projeta muito dos nossos sonhos, das nossas expectativas em um líder, em um político, em uma pessoa que vai resolver o problema.
E a história já mostrou que não é um líder, uma pessoa que vai resolver o problema. A gente também perdeu a imagem da nossa sociedade, né? É como se fosse uma ferida narcísica, como nosso amor próprio como brasileiro, como sociedade, ficou ferido por causa da nossa incompetência coletiva. A gente deixou que o vírus evoluísse, se transmutasse para um vírus mais virulento, mais transmissível e mais letal. Hoje em dia, por causa dessa nova cepa ou essa nova forma do vírus, dessas novas formas, inclusive tem uma brasileira que é bem complicada, que só pôde se reproduzir porque não, a gente deu tempo, né, dela se reproduzir num ambiente muito propício para que ela viesse com mais força, trazem um agravamento muito rápido da doença e levando à morte. Então, aquela expectativa que a gente tinha de que eu estava mais seguro porque eu não estava no grupo de risco, também a gente perdeu, junto com a nossa imagem de uma sociedade coesa, coerente, capaz de lidar com uma situação de crise. Essa visão de mundo que a gente vai criando, que é a visão de um mundo bom, que é o que a gente quer acreditar. Essa é uma crença básica do ser humano. A gente quer acreditar que o mundo é bom. E quando vem uma situação dessa, uma grande tragédia, como é a da pandemia, essa crença no mundo bom acaba sendo abalada e perdida. Outro exemplo de perda é quando a gente passa pelas transformações da vida, quando a gente muda o corpo na adolescência, a imagem que a gente fazia da gente mesmo. Todos esses processos que às vezes são naturais, que parecem que não vão trazer nenhum abalo. Às vezes a gente sente essa perda, mas pelo fato de não estar muito consciente, não entende que aquilo é só um processo de luta e que a gente pode lidar com aquilo numa boa. Então, são essas várias formas de perda que estão associadas ao luto para que a gente possa entender ele de modo mais amplo. Agora, para entender o luto de modo mais profundo, a gente tem que entender ele como um processo. O que significa isso? Ele tem começo, meio e fim. Um luto, ele deve terminar, ele é um processo, a gente passa por ele, né? E ele acaba um dia. Enquanto a gente está passando por ele, a gente está elaborando ou transformando as sensações de raiva, frustração, muitas vezes de culpa, medo, tristeza, tudo isso que acontece quando a gente perde alguém ou perde algo muito importante e que a gente precisa transformar e ressignificar ou, como eu vou dizer a partir de agora, elaborar. Esse processo é caracterizado por ondas. Então, às vezes você tem dia que está super bem, que está feliz, está alegre e vem aquela lembrança, bate uma tristeza profunda, uma vontade de ficar quietinho, uma vontade de chorar, que parece que vem do nada. E você às vezes nem entende, mas é ainda o processo do luto que aqueles sentimentos estão te chamando para você conseguir ressignificar, entender, compreender melhor e vivenciar de novo. Porque é isso que significa elaborar. Cada vez que você repete aquilo como se você estivesse revivendo aquela situação, porque você está numa outra condição de compreensão, você consegue transformar aquele vivido, né, o significado daquele vivido, de modo mais positivo. Isso vai fazendo com que você vá superando esse trauma, essa perda. Inclusive, a elaboração do trauma é também muito parecida com a elaboração do luto. Essas ondas de idas e vindas de sentimentos que às vezes aparecem do nada, elas vão ficando cada vez mais fracas, menos intensas e cada vez mais espaçadas. Isso vai dando um certo alívio e a cada momento você vai entendendo melhor, isso vai permitindo que essas ondas não precisem voltar o tempo todo. O que faz com que a gente tenha um luto que a gente chama de patológico, aquele que nos adoece? Geralmente o luto patológico é aquele que está associado a um apego, a nossa incapacidade de deixar ir. É um vazio que fica tão grande, essa falta de fechamento, essa incompletude que a gente não consegue completar, que a gente não consegue preencher.
E esse apego faz com que a gente fique no processo de luto por muito tempo, quase indefinidamente. Geralmente fazendo aniversário aquele luto. Então, para ter mais ou menos uma noção, se o seu luto não está muito bem, se você não está elaborando direito, se o seu processo não está indo bem, tenta ver se você já não passou mais de um ano, por exemplo, remoendo aquela situação e nada se resolve e nada muda. O processo ele é muito individual, né? Muito singular, muito subjetivo. Então, cada um vai ter o seu tempo. Mas, no geral, quando passa de um ano, fica para 2, 3 anos, e eu já vi muito isso em clínica, até a perda de um relacionamento amoroso, que a pessoa fica mais de 3 anos sofrendo com aquilo. Né? Com a sociedade moderna e o imediatismo, a gente não consegue vivenciar essas emoções que a gente tem quando a gente está de luto. Isso acaba adoecendo também a gente. Quando a gente não respeita a nossa tristeza. E todo mundo hoje em dia não fica triste, né? O pessoal fala, não, eu tô deprê. Não sabe o que é uma depressão e está falando assim, não, eu tô deprimido. Não consegue lidar com a tristeza, com a frustração, com a raiva. E aí, como a gente não consegue lidar, a gente começa a querer tomar medicação para parar de sentir aquilo, ou pior ainda, recorre a drogas. Né? Tem muita gente que tenta afogar as mágoas, vamos dizer assim, né? Que recorre ao álcool, que é muito comum, ou a outras drogas para lidar com esses sentimentos, em várias situações, especialmente o luto. Parece que essa anestesia faz com que a dor passe, mas ela não vai passar, ela se agrava porque ela se estende no tempo sem a devida compreensão do processo. Essa vontade de querer tratar com medicação os processos que são naturais, como por exemplo o luto, a gente chama de medicalização da vida. Dar remédio para uma coisa que não precisa de remédio. Isso é muito perigoso, o nosso cérebro é muito sensível e qualquer coisa que entre e atue diretamente no cérebro, como é o caso da medicação psicotrópica, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem dosada, tem que ser o remédio certo, na dosagem certa, e é uma sintonia muito fina. Além desse processo ser muito longo, ele também parece que ele vai entrando no nosso estilo de vida. Então ele vai mudando o seu jeito de ser. Você vai se tornando uma pessoa fechada, você vai se tornando uma pessoa mais triste, mais desesperançosa. De um modo geral, tudo que tem a ver com depressão e ansiedade, esses sintomas, né? Esse jeito de ser, vamos dizer assim, de humor mais para baixo. Quando você perceber que o luto se tornou o seu jeito de viver, o seu estilo de vida, está na hora de pensar seriamente em terapeutizar isso. Quando você passa a desacreditar no mundo, quando você perde aquele seu desejo de viver e a vontade até de fazer tratamento, de se cuidar. É muito sério, né? Quando o luto começa a ficar mais adoecido. Ah, gente, uma coisa muito importante. Nunca fale para uma pessoa, deixa disso. Se você conhece alguém que está passando pelo luto, não instigue essa pessoa a ter que superar a qualquer custo, a parar de frescura, tipo, deixa disso, para com isso. É muito difícil quando uma pessoa está passando pelo luto e às vezes nem ela entende direito, ter que ficar negando o que ela está passando. Isso atrasa a elaboração, isso atrasa o processo e pode gerar até o adoecimento. Indique ela para falar com amigos, com profissionais. É muito eficaz a psicoterapia para quem está passando por um processo de luto. Apesar disso não necessariamente precisar de uma psicoterapia, mas às vezes um apoio, né, é muito bom. Mas como é que então é o luto saudável, que é o processo natural do luto? O luto saudável é aquele que é bem compreendido e é bem vivenciado. Você entende que é um processo, você compreende que aquilo são ondas que vêm e que vão, e elas vão passar, então você se dá o tempo, você se permite vivenciar aquelas emoções, você se permite compreender o que elas estão querendo dizer para você, o que você tem que integrar de volta a você, quais são os pedaços que você tem que voltar a juntar, né, a se colar.
e o que aquelas emoções e o que aquela experiência podem te trazer de significado, de enriquecimento, de renovação. Você entende também que o processo todo vai passar, que você não vai viver assim, que isso um dia vai acabar. Viu, gente? Eu falei que ia conseguir associar, né, ser feliz, bem viver e saúde com o luto. Então, é compreender que ser feliz não é negar os sentimentos ruins ou a tristeza, a raiva, mas entender que esses sentimentos vêm e vão no seu estado natural de felicidade. E você, desse estado, consegue observar esses sentimentos e até lidar com eles, experimentar eles, viver eles como eles têm que ser vividos e aprender com eles, né? É isso. Se você ainda quer saber mais sobre luto, eu vou colocar aqui na descrição o que vocês mandarem para mim, com comentários de sites, como você quer falar sobre luto, é só procurar esses sites assim. E contatos também dos grupos de ajuda mútua, né, de pessoas que estão para ajudar quem está passando pelo processo de luto nesse momento tão grave, né? Espero que tenha sido útil, que você aproveite esse vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo só fazendo a parte prática, que você pode clicar aqui, que a gente vai fazer isso juntos. Eu vou dar fazendo a orientação, a meditação guiada, tá bom? Dê o seu like, por favor. Já se inscreve no canal, que muitos outros vídeos vão vir a cada semana. E compartilha esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar dele, beleza? Valeu, gente! Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até o próximo vídeo. Fala rápido. Grandes catástrofes. Grandes catástrofes. Grandes cat... Ih, grandes cat... Ca... Grandes catástrofes. Saiu. Não consegue lidar com a tristeza.